Oi pessoal, estamos de volta aqui nas nossas aulas de Constitucional. Espero que vocês tenham revisto a aula anterior. Se estão assistindo tudo junto, melhor ainda, porque está tudo fresco. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já vai começar com uma questão da OAB, certo? Uma questão do concurso do ano passado, de 2016, para ver realmente como é que a matéria que a gente retratou na aula passada cai. Se prepare que o tamanho da questão é gigante. Sem preguiça, vamos lá? Se você não reviu a matéria, dá uma lidinha antes de fazer essa questão. Vamos lá. Questão da OAB. Coragem. A Constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos. As normas dessa Constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de 3/5 dos membros das respectivas casas legislativas, em 2 turnos de votação, exceto as normas constitucionais, que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alterados por intermédio de lei infraconstitucional. Dá para perceber que eles vão querer cobrar a classificação das constituições, não é isso? Então, já fiquem atentos aí. Nesse artigo X aí que a gente está lendo, ele diz que uma parte tem que ser alterada por meio de processo legislativo mais dificultoso e outra parte por lei infraconstitucional. Muito bem, próximo lá. Artigo Y. A presente Constituição, concebida diretamente pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, deverá ser submetida à consulta popular por meio de plebiscito, visando sua aprovação definitiva. Então, veja, eu tenho uma Constituição feita pelo Presidente da República e, após a sua realização, haverá plebiscito para ver se a população concorda ou discorda dessa Constituição, tá? E o artigo X, volta lá no slide. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social-democracia, bem como os direitos, respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão. Ó, a matéria de direitos humanos aqui, ó. Primeira dimensão, o que são? Direitos civis e políticos. De segunda dimensão, direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas. Então, veja que aqui ele até te dá uma dica, né? Democracia liberal e da social-democracia. Tudo bem? Sem olhar o gabarito, sem olhar as questões, será que dá pra gente classificar? Pensa aí. Dá um pause no vídeo e, sem olhar o próximo slide, tenta classificar. Dá um pause e faz. Eu já vou seguir adiante aqui. Vamos lá para as alternativas. Então, com base no fragmento, é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país seria semirrígida, promulgada, heterodoxa, flexível, outorgada, compromissória, rígida, bonapartista e ortodoxa, semiflexível, cesarista e compromissória. Dá um pause no vídeo, faz a questão, vou passar o gabarito. Faz a questão, pausa, vou passar. Nosso gabarito é letra D, semiflexível, por quê? Porque naquele país lá, a Constituição tem uma parte de normas que precisam de procedimento mais rígido e outras de legislação comum. Cesarista, que é o segundo artigo que estava lá na Constituição, né, daquele país. Por que cesarista? Porque o presidente fez e, após a realização, ele gera o chamamento popular por meio de plebiscito. Então, essa é a definição da Constituição cesarista. Então, ela não é nem promulgada com participação popular na realização e nem outorgada, ela não é imposta. Por quê? Porque depois de realizada, haverá a necessidade de plebiscito. E compromissória, porque ela cria programas para o governo. Ela já indica aquela parte social que eu falei, olha lá, dica, parte social junto,
misturou os direitos individuais junto com os direitos sociais, a gente tem a D, compromissória. A nossa é qual mesmo? Não é compromissória, a nossa é... Bom, aqui tá tudo errado da nossa, não é isso? A nossa é rígida, a nossa é democrática, portanto promulgada, e garantista. Mas aqui a resposta é letra D, certo? Bom, agora nós vamos mudar de assunto, ainda falando da teoria geral da Constituição, ainda retratando questões ligadas antes de entrar na própria Constituição, entrar o estudo dos artigos. Vamos falar de poder constituinte, sem cara feia, hein? Sem cara feia, porque é muito legal esse assunto. Poder constituinte. O que é o poder constituinte? É o poder que vai gerar a Constituição. Ela vai garantir uma nova Constituição sendo realizada. Então, ela emana do povo, emana do povo, que entrega a alguém, a um poder, essa responsabilidade de elaborar uma Constituição. O poder constituinte, nesse tipo que é o originário, ele vai criar do zero. Ele é novo, portanto, ele é inicial, ilimitado, que eu já vou fazer uma observação, e incondicionado, autônomo. Então, decorem aí, o poder originário é I ao cubo, A. A. Inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo. Prestem atenção. Tem um governo novo. Independência do Brasil. O que tinha antes? Uma Constituição portuguesa, sei lá. Ordenações filipinas, né? A lei das ordalhas, enfim. Eu tinha normas portuguesas. Agora a gente vai fazer uma do Brasil. Imaginemos que a Constituição brasileira, ela tivesse sido formada por uma Assembleia Constituinte, igual foi a de 88 aqui. Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte indicada pelo povo. Então, eu tenho participação popular. Com essa participação popular, eu crio uma Constituição do zero. Então, artigo 1º, falo o que eu quiser. Artigo 2º, eu falo o que eu quiser. Portanto, ela é inicial. Ela não se funda em qualquer outro poder. Então, presta atenção, pouco importa o que dizia a Constituição portuguesa, porque agora é a Constituição do Brasil. Portanto, ela é inicial, ela não se funda em nenhum outro poder. Nós criamos do zero. Ah, mas como? Não sei. Do zero. Ilimitado, né? Que é o segundo I aí. Inicial, não se funda num outro poder. Ilimitado. Bom, gente, se for uma questão objetiva e ele falar que é o poder constituinte originário que cria uma Constituição que emana do povo e ela é inicial, ilimitada, incondicionada e autônomo, ok, certo, correto. Agora, começa a dificultar um pouco se a gente vê questões que discutem essa característica de ilimitado, né, de limitação do poder constituinte originário. Bom, vamos tentar entender o que eu estou falando. Vamos pensar que agora nós vamos formar a Constituição Federal de 2017. A de 1988 garante uma série de direitos fundamentais que a gente já discutiu. Ela proíbe a pena de morte? Ok, proíbe. A de 88 proíbe, inclusive, a cláusula pétrea. A gente não pode alterar isso. Se a gente quiser alterar, a gente vai ter que criar a Constituição de 17. Por essas questões ligadas às classificações, você diria o quê? Que a Constituição Federal de 2017 pode permitir a pena de morte. Ué, eu não acabei de falar que ele é ilimitado? Ele é inicial? Então, ele poderia. Só que há divergências doutrinárias a respeito dessa ilimitação. Onde que está limitado? Em questões, vamos dizer assim, jusnaturalistas, no direito natural. E para uma visão
mais moderna, vamos dizer assim, não que o justnaturalismo não seja moderno, ele tem aplicação até hoje, mas numa outra visão, a gente imagina que tratados de direitos internacionais que versem sobre direitos humanos, eles devem ser obedecidos. Tem gente que fala que esses tratados de direitos internacionais têm força supraconstitucional, está além da Constituição da República, está além da Constituição dos Estados. Então, toma cuidado. Não vai estar errado uma alternativa que indique que o poder originário é ilimitado. Se dentro dessa alternativa tiver discussão dessa questão de limitação ou não, vocês procurem um texto, se tiver lá dentro das alternativas, que retrate essa nova versão que eu estou te falando, essa nova ideia. Qual seria, em tese, para essas pessoas, a limitação de um poder constituinte originário? Direito natural e tratados de direito internacional que versem sobre direitos humanos. Então, essas seriam uma forma de vocês identificarem uma possível limitação. Tá bom? Deu para entender? Muito bom. Olha lá, a próxima, incondicionado. Não há condicionamentos a serem respeitados. Preciso criar com base nos 3/5, em 2 turnos de votação, nas casas que a gente tem aqui do Congresso Nacional. Preciso passar 2 vezes no Congresso, 2 vezes no Senado. Preciso disso? Não, não tem condicionantes. Ele é incondicionado, eu vou criar a forma que eu bem entender. E autônomo não é subordinado à ordem anterior. Originário, novo, emana do povo, emana da nação. E presta atenção, esse originário nunca será exaurido, ele nunca vai acabar. Está ainda dentro das nossas mãos a possibilidade de convocar novamente esse poder constituinte originário. A qualquer momento a gente pode convocá-lo e pedir uma nova Constituição. Nunca vai sair da nossa mão. Presta atenção, poder constituinte originário nunca será exaurido, ele nunca vai acabar. A qualquer momento, o povo pode convocar o poder constituinte originário e aí a gente vai escolher a forma que será feita essa nova Constituição, a de 2017 que a gente está falando. Certo? Bom, esse poder constituinte originário, ele cria uma nova. E o derivado que vocês estão vendo aí? Poder constituinte derivado é o poder de reforma. O poder que vai reformar aquele poder constituinte originário. Não se esqueça que a nossa Constituição, ela é rígida, então ela pode ser alterada, né? E quem é que vai alterar a Constituição? O poder constituinte derivado, através do poder de reforma. Quais são as características do poder constituinte derivado? Olha lá no slide. Derivado, subordinado, limitado, condicionado. Derivado do próprio poder constituinte originário. Subordinado a quem? As questões que o poder constituinte originário já trouxe. Limitado pelas normas do poder constituinte originário. E condicionado àquelas condições. Então, aqui está fácil da gente visualizar. O poder constituinte originário falou que o poder de reforma será 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, certo? Essa é a condição. Limitado, o poder constituinte derivado nunca vai poder ultrapassar os limites indicados pelo originário. Subordinado e derivado. Mais fácil vocês decorarem o originário, o I, I, A, e aí o derivado é o contrário, tá? Bom, olha lá, derivado, poder de reforma, o titular desse poder é o povo e o exercício é do Congresso Nacional. Dentro desse poder constituinte derivado, a gente tem o poder, olha lá aí comigo, poder constituinte derivado reformador, elaborado pelas emendas constitucionais ordinárias, aquela que eu acabei de falar, que são lá
3/5 em duas casas, em 2 turnos. O poder constituinte derivado revisional. Ele aconteceu em 1993. Não tem mais. Olha lá. Poder exaurido. O que aconteceu, gente? Aí, nesse artigo 3º da ADCT, né, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esse artigo 3º, ele previa que 5 anos após a promulgação da Constituição Federal de 88, seria possível trazer à tona o poder constituinte revisional, que teria o objetivo de modificar as normas constitucionais lá do originário, do poder constituinte originário, para se adequar à sociedade. Porque vocês lembram, né, gente? Teve uma quebra, a gente vivia no regime ditatorial e passamos para a democracia. Então, nessa transição de poder, o poder constituinte originário ficou pensando, bom, vamos ver se o que eu estou pensando vai ser eficaz nos próximos anos. E aí ele fixou, em 5 anos será feito o poder constituinte revisional, vai ser possível alterar as normas do poder constituinte originário com base numa modificação mais fácil, né? Ela, volta lá no slide, olha lá, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. O poder reformador que está em cima, ele precisa de 3/5. Aqui, no revisional, eu preciso da maioria absoluta. Bom, então, em 1993, aconteceu, foram feitos algumas, pouquíssimas, gente, pouquíssimas. Tem gente que fala que esse poder revisional aqui não fez nada, né? Ele poderia ter sido muito mais bem aproveitado, já que ele não teria uma segunda chance, do que realmente foi. Então, qual o poder constituinte que está exaurido? Poder constituinte derivado revisional. Tudo bem? Aí, nós temos, seguindo aí, o poder constituinte derivado decorrente, que está na mão de quem? Das Assembleias Legislativas. O reformador está no Congresso Nacional, o decorrente está nas Assembleias Legislativas. O que eles fazem? Olha aí, Constituição Estadual. Então, presta atenção, reformador, Congresso Nacional, decorrente, Assembleias Legislativas. Pergunta, de prova, hein? As câmaras dos vereadores dos municípios possuem poder constituinte derivado decorrente no momento em que elas elaboram as leis orgânicas dos municípios? Vamos lá. As câmaras legislativas, as câmaras dos vereadores, os vereadores possuem poder constituinte derivado decorrente para realizar as leis orgânicas do município? A resposta é não. Então, já ficou debatido isso, já é pacífico, você não tem como errar na prova. Os municípios não foram agraciados pelo esse poder decorrente. Portanto, a lei orgânica não está equiparada à Constituição do Estado e muito menos à Constituição federal. Tudo bem? A lei orgânica não é formada pelo poder constituinte. Tá bom? Não tem como errar isso não, porque já está pacífico. Certo? Bom, seguindo adiante na nossa matéria aí, vamos lá. Restringem a atuação do poder derivado decorrente. Porque se ele precisa obedecer limites, vamos entender quais são esses limites. Princípios constitucionais estabelecidos, artigo 19 e artigo 21 da Constituição Federal são seus exemplos. Então, nós temos lá que os estados e os municípios não podem garantir incentivo para as igrejas, por exemplo. Esse eu não posso ter no poder derivado. Olha lá, exemplo, é vedada à União
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, esse seria primeira restrição ao poder derivado. Recusar fé aos documentos públicos, criar distinção e assim por diante. B. Princípios constitucionais sensíveis. Eles estão expressos no artigo 7º o inciso 7º do artigo 34. Se por acaso o Estado não obedecer esses princípios expressos, que a gente chama de sensíveis, haverá o quê? Intervenção federal no Estado transgressor. O Procurador-Geral da República formula uma representação e a encaminha para o STF. Então, esses princípios constitucionais que estão presentes lá no artigo 34, sensíveis, eles vão, no caso de transgressão, gerar, olha lá o que a gente tem, ação direta de inconstitucionalidade interventiva e o legitimado único é o Procurador-Geral da República. Ah, você não vai obedecer? Espera aí que o Procurador-Geral da República dá um jeito, porque você vai ter que obedecer, certo? Tem que ser obedecido sem nenhum tipo de observação, tá? Próxima restrição, princípios constitucionais extensíveis. São normas que visam garantir a unidade e uniformidade do federalismo e a separação dos poderes. Tem que ser obedecido pelos demais entes. E o Supremo tem as identificado ao longo do texto constitucional e aos poucos, tá? A cada momento ele fala que isso é extensível, que isso não é e assim por diante. Olha o que a gente tem até agora. Exemplo, processo legislativo, orçamento público, organização e composição dos tribunais de conta, eleição do chefe do Poder Executivo. Então, esses são exemplos que o próprio Supremo Tribunal Federal indicou como normas que vão limitar o poder derivado decorrente, certo? Olha lá. Esses princípios constitucionais extensíveis, eles precisam ser adequados. Adequados pelo quê? Veja aí. Princípio da simetria ou do paralelismo das formas. Porque senão, gente, veja só, olha aqui para mim. Tá bom, tá escrito lá que um dos princípios extensíveis abrange a forma do poder legislativo. Tá bom, mas espera lá. O poder legislativo federal, ele é bicameral. Ele vai ter o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, ok? Bom, aí vem o princípio extensível dizendo assim, olha, o Estado, você tem que copiar. Mas o Estado é unicameral. Ele só vai ter Assembleia Legislativa, portanto, ele vai precisar de uma adaptação. Precisa de uma simetria. E aí vem a definição do que é esse princípio da simetria. Então, ele está relacionado aos princípios constitucionais extensíveis, tá? E é o nome dado ao critério de adaptação ou adequação dos princípios extensíveis à esfera estadual, municipal e distrital. Exemplo, União, Poder Legislativo bicameral, Estados e municípios unicameral. Então, quando ele tiver que obedecer, ele vai obedecer de forma a atender a sua peculiaridade, ok? Bom, então, a gente tem nessa primeira parte da aula aí as definições dos poderes constituintes. Agora vamos pensar numa coisa, sobre os conflitos, sobre as validades dessas normas elaboradas por esses poderes constituintes. Então, vamos lá. Validade das normas constitucionais. Bom, tem uma teoria que chama isso aí, ó, fenômeno da inconstitucionalidade das normas constitucionais. Normas constitucionais originárias, inconstitucionais perante o paradigma do direito natural ou direito suprapositivo. E aí, gente, diante do que eu expliquei,
existe no Brasil o fenômeno da inconstitucionalidade das normas constitucionais? É aplicado? Olha lá comigo. O STF rejeitou a aplicação dessa tese no Brasil. Portanto, olha que delícia, quando está assim, né? Sem exceção, não é bom? Todas as normas constitucionais originárias serão sempre válidas. Então, volta comigo. Vocês têm que saber que existe uma teoria dizendo que essas normas de direito natural ou suprapositivo, que pode ser esses tratados internacionais, estão, para alguns, acima da Constituição. Agora aqui para o STF. Existe aplicação no Brasil sobre o fenômeno da inconstitucionalidade das normas? Segundo o STF, não. Ele decretou ali na ADIM 815 que não há aplicação aqui sobre essa norma, sobre essa doutrina, sobre essa fundamentação, ok? Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Revisem a matéria para continuar, para ter uma continuidade no nosso estudo, tá bom? Um abraço, até já.